Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse podcast de número 221, Chácara Talk. Esse tem sido um tempo muito propício para o aprofundamento da fé, para a compreensão melhor das Escrituras. Eu fico muito feliz que o nosso podcast esteja cumprindo o seu propósito dentro da nossa comunidade e fora dela. Mas hoje eu vou coordenar aqui um diálogo com dois dos nossos pastores da Chácara Primavera. Primeiramente, quero apresentar o Hugo, a vocês que ainda não o conhecem. Hugo Leme, fique à vontade, Hugo. Prazer estar junto aqui nesse podcast essa semana, e foi bom ter estado ontem com o pessoal em Barão pregando. E além do Hugo, esteve trazendo a palavra no Chácara Hall e no Chácara Paineiras, o nosso amigo e irmão, pastor Paulo. Seja bem-vindo, Paulo. Ricardo, Hugo, tudo jóia? Pessoal que está nos acompanhando, prazer estar com vocês aqui. O Paulo, ele está remotamente. Paulo, para aqueles que não sabem, ele é diretor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, lá em Atibaia, e hoje ele tinha responsabilidades por lá, então a gente criou essa circunstância aqui, na qual ele pode conversar com a gente remotamente, graças a Deus pela tecnologia, né, Paola? É isso aí. Na verdade, ele quis ficar dormindo um pouco mais, né? É que eu achei que o Ricardo Augusto ia estar aí, e ele tá falando muito sobre o time dele. Eu falei, quer saber, eu preciso ir desintoxicar de futebol um pouco. Boa. Agora, é interessante, a gente acabou de agradecer pela tecnologia que nos propicia essa interação remota, né? Em algumas oportunidades nós temos encontros e reuniões com pessoas que estão em diferentes partes do mundo, famílias que têm os seus filhos e netos distantes, se sentem mais próximos através da tecnologia que nós temos. Mas ontem vocês iniciaram essa nossa última reflexão da série Direção em Tempos de Confusão, falando de uma confusão muito contemporânea, relacionada à hiperconectividade e, consequentemente, à hiperinformação. A informação que vocês trouxeram para nós, através de artigos, é que a sociedade ou pessoas começam a manifestar o cansaço devido ao excesso de informação. Vocês poderiam falar um pouco mais sobre isso e como isso tem afetado as pessoas, seja na sua capacidade de concentração, seja no seu humor, o que a hiperconectividade ou excesso de informação tem gerado no mundo atual? Vai lá, Paulo. Bom, eu falo por mim, assim, né? Acho que eu dei esse testemunho aí, né? Nas duas mensagens, o quanto eu tenho me sentido cansado e sobrecarregado, desanimado mesmo, em alguns momentos do dia, em algumas fases da semana. E eu sei que todo mundo tem problema, eu sei que o final do ano ele chega para todo mundo, e às vezes nós ficamos mesmo esgotados, né? Mas parece que a cada ano que passa, tenho me sentido mais estressado, mais cansado. E aí, olhando para a minha realidade, eu conversava com a Amanda semana passada, né? Inclusive, eu compartilhei isso ontem à noite em Paineiras. Eu conversava com ela sobre a possibilidade da gente fugir, né? Largar tudo e deixar tudo para trás e sair, talvez vender coco na praia, não sei, fazer o quê. Não, a gente levaria eles, levaria. Mas ela achou que eu estava brincando, e às vezes no meu coração eu fico, seria mais fácil, eu acho que seria mais fácil deixar tudo e recomeçar sem ter que atender nenhuma demanda. Mas ela, como sempre, sabiamente jogou na minha cara que parte do meu cansaço é culpa minha, né? Porque eu tenho me deixado levar pelas inúmeras demandas também, não tenho colocado limites, não tenho colocado filtros.
E às vezes até no momento de descanso, eu estou com o celular na mão, eu estou com o celular, Uhum. eu tô tentando descansar, e eu uso isso como desculpa, né? Ah, mas eu estou relaxando. Eu estou relaxando ouvindo problemas do meu time, eu estou relaxando ouvindo problemas e notícias ruins da sociedade, eu não consigo relaxar orando, eu não consigo relaxar, às vezes dormindo no tempo que eu tenho. Então, eu acho que o excesso de informação, ele tem pegado numa área que nós gostamos, que é a nossa curiosidade. Se a gente olhar lá para o erro dos nossos primeiros pais, em parte envolveu a curiosidade de saber o que aconteceria se eu desse uma mordida naquele fruto proibido. Então, nós somos gerados por estímulos, né? E a curiosidade, a comparação, o mundo na palma das mãos tem nos feito desejar saber um pouco mais, entender um pouco mais, ou me sentir um inútil se eu não estiver atento a tudo que está acontecendo, né? Ter medo de não dar conta das informações ou ficar para trás, né? Então, eu acho que o excesso de informação tem gerado, não apenas em mim, mas eu também dei esse testemunho, né? Meus filhos, né? Irritabilidade, cansaço. E olhando para pesquisas, nós vemos justamente isso. O excesso de informação que visa, assim, a angariar seguidores ou angariar compradores, consumidores, tem gerado estresse por decisões erradas, cansaço por não dar conta de ler tudo, saber tudo, estar informado de tudo, desânimo, depressão pela comparação. Então, são apenas, e muitas vezes, sentimentos negativos, né, que têm afetado as nossas relações interpessoais. E é interessante, Paulo, que o seu desejo de largar tudo e vender água de coco na feira, né? Me lembra aquela canção que não era composição de Elis Regina, mas era cantada por ela, que dizia: eu quero uma casa no campo onde eu possa compor muitos rocks rurais, eu tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa do campo onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. É altamente profética essa música, né? Porque eu acho que a tecnologia, ela trouxe para nós o pecado da gula relacionada à informação. Porque a gula, dentre os 7 pecados capitais, ela não é só associada à alimentação. Ela é associada ao trabalho em excesso, ela é associada ao hobby em excesso, é a nossa incapacidade de dizer, chega, eu já tive o suficiente, né? E aí, o excesso de informação vai fazendo a gente ter esse sentimento de que a gente precisa de mais uma página na internet, mais uma rodada no Instagram, mais alguns minutos, e a gente não consegue parar e dizer, não, chega. Quando viu, já foi 1 hora. Já foi 1 hora, 1h30 que você tá rolando a tela, né? E eu, assim, pessoalmente, eu me recordo de um tempo atrás, talvez 1 ano atrás, eu acordava e a primeira coisa que eu ia ver era a notificação do celular. Aí eu, depois de um tempo, falei assim, cara, isso tá tudo errado. A primeira coisa que eu tenho que fazer ao acordar, na minha opinião, é orar a Deus. Ele me deu vida, né? Tá me dando graça. E aí eu tomei uma decisão, né? Eu desligo o Wi-Fi determinada hora da noite e tipo assim, Deus, como o Salmo 4 fala, em paz me deito e logo eu pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. O Senhor tá cuidando de todas as coisas. Se tiver alguma coisa para eu ver, no outro dia, com calma, colocando em ordem, o Senhor em primeiro lugar na minha vida, aí depois eu vou ver notificações. Ou então, por exemplo, alguém falou do filme que saiu e eu já não assisti ainda. Eu tô atrasado. E aí eu comecei a falar assim, não, mas eu não tô atrasado. Tá tudo bem marcar, ter um dia para assistir, mas não me sentir alguém desatualizado. E isso gera ansiedade, preocupação, senso de que você não está atualizado, você não está conseguindo acompanhar o que as pessoas estão fazendo. Por exemplo, ontem eu me senti desatualizado porque eu não assisti o filme Perdido na Montanha e o Hugo já fez menção desse filme lá atrás, né? Ele já deu spoiler bem antes que você, né, Paola? Pois é.
Eu me senti mal também, porque quando ele lembrou desse filme, eu ainda não tinha assistido. Eu falei, meu Deus, o filme ficou para trás. Ele tinha falado, e tem tantas séries que vocês falam também, eu anoto, depois eu não lembro qual streaming que é. E às vezes eu me sinto mal também, porque eu não tenho aquele streaming. Eu falo, meu Deus, eu preciso pagar esse streaming para eu poder assistir aquela série que tá todo mundo falando. E aí, bem, né, a comparação, o senso de inadequação, né? E a gente, quando a gente fala de filmes, de séries, eu só queria retornar, porque assim, um dos focos na nossa comunidade, através dos grupos pequenos, é a formação espiritual das pessoas que caminham conosco, né? E quando nós falamos em formação espiritual, quando eu aponto a questão dos 7 pecados capitais e a gula como um dos pecados, às vezes nós não temos a percepção de que nós estamos sendo deformados em coisas que parecem tão normais nos dias de hoje. Exato. Por exemplo, com o advento da Netflix, com o advento dessas inúmeras provedoras de streamings, muitos perderam a noção do limite ao assistir uma série e não se apercebem que eles estão alimentando no coração a gula, a incapacidade de dizer, por hoje chega. Eu vou assistir 1 episódio, 2 episódios, por hoje chega. Eu não preciso estar maratonando de maneira desesperada, porque quando vocês falam do excesso de informação, eu sempre faço uma analogia com a minha própria vida quando adolescente e jovem, que os filmes lançados no cinema eram tão poucos por ano que nós passávamos anos nos lembrando do filme que nós havíamos assistido e dos detalhes dos filmes. Aí eu confesso, hoje, se você perguntar o que eu assisti sábado, eu não me lembro, e se eu me lembrar, eu sou incapaz de descrever a história, porque eu confundo as histórias de tantos filmes que a gente assiste um atrás do outro. E eu até acrescentaria, tem uma fala que você já expôs para a comunidade, é que a gente não sabe também interpretar as notícias das últimas 24 horas em relação aos últimos 24 anos, por exemplo. O que isso tem a ver? Qual é a implicação disso para nós como seres humanos? Então a gente vê muitas notícias, assiste aí os canais de noticiários e tudo mais, tá, mas e aí? E eu percebo as pessoas, elas ficam ansiosas, porque é só notícia de guerra, é só notícia de informação de 2 lados, e sempre alguém tá falando que tem a verdade, em quem eu acredito, né? Ontem eu brinquei na pregação lá, todo mundo já leu, assim, um médico falando ou no Instagram ou algum artigo em algum jornal que café faz mal para a saúde. E em um outro jornal, café faz bem para a saúde. E aí a pergunta é, em quem eu confio? E por que eu tô preocupado com isso? Então, assim, isso vai gerando confusão nas pessoas, desconfiança, qual é a fonte correta. Então, eu percebo até é fácil de manipular pessoas pelo excesso de informação. Porque as redes sociais, elas democratizaram a ação de prover conteúdo, né? Até 2, 3 décadas atrás, era provedor de conteúdo quem tinha um canal de televisão ou tinha uma rádio. Hoje, qualquer indivíduo que tem um canal no YouTube ou que tem um perfil no Instagram, ele se tornou provedor de conteúdo. E aí, daí vem o excesso de informação que nós recebemos. Hoje cedo, eu estava ouvindo um podcast, deixa eu pegar o nome deles aqui, que é importante a gente valorizar o trabalho dos outros, né? É um podcast chamado Pedro Mais Cora. Pedro Mais Cora. E eles esse podcast tinha por título Quem Matou as Redes Sociais. E eles estavam trabalhando uma concepção muito interessante. Segundo
Um deles, pesquisas revelam que as redes sociais alcançaram o pico delas em 2022. E a partir de 2022, as redes sociais estão perdendo a adesão das pessoas, está perdendo a interação com as pessoas. Ou seja, eles estão dizendo que as redes sociais caminham para um declínio. E eu diria, talvez esse declínio também esteja associado ao que vocês trataram. É excesso de informação e chega uma hora que a pessoa diz: eu não vou ficar gastando meu tempo com tanta informação desconexa, eu vou voltar a ler livro, eu vou voltar a fazer um curso na universidade, eu vou trabalhar mais. O tempo que eu estava gastando nas redes sociais, eu vou dedicar mais ao trabalho para fazer um trabalho melhor. Então parece que esse excesso de informação em algumas pessoas gera uma reação boa, né? O resgate de eu vou dedicar o meu tempo ao que de fato importa. Vocês concordam com isso? É possível isso? Será que a gente está vivendo de fato esse declínio das redes sociais? Eu acredito que sim. Eu, assim, falando por mim e daqueles que eu convivo, alguns dos que eu convivo ao redor. Facebook já era. Instagram, o pessoal até usa ainda para compartilhar uma coisa ou outra, mas eu vejo muitas pessoas deixando de lado. Entendendo que, assim, até mesmo a sensação que eu tenho é de que, assim, o pico do prazer de você ficar rodando a tela é igual o uso de uma droga. Chega uma hora que não é mais suficiente, aí a pessoa acorda. Então, tem pessoas que têm deixado de lado e procurado fazer, ou aproveitar os filhos, fazer um curso, trabalhar, ler um livro, né? Algo mais concreto, mais real, mais relacional. Mas, assim, até mesmo as próximas gerações eu estava ouvindo que elas mesmas nem postam. Elas têm Instagram, mas elas nem postam, né? Seja pelo medo ou a visibilidade que aquilo pode ter e tudo mais. Eu acho que a gente vai viver um novo cenário daqui para frente. Eu espero que sim. Eu espero que a gente desperte, né, para o retorno às relações humanas, ao retorno ao contato, ao presencial, e mesmo que seja fazendo uso, mas essa desintoxicação, né? Acho que isso, pelo menos eu tenho tentado incentivar, inclusive, a mim mesmo, meus filhos, aos alunos aqui no seminário, para a gente ter mais tempo para o que importa. Então, deixa eu tornar mais didática a nossa conversa aqui. Se o excesso de informação é uma realidade, se o excesso de informação está ligado ao pecado da gula, de nós sempre queremos mais, se o excesso de informação tem gerado até mesmo um aparente declínio do interesse com as redes sociais, a minha pergunta para vocês seria: como eu, como um discípulo de Jesus, posso lidar com o excesso de informação? Quais seriam as dicas que vocês me dariam para eu resgatar a minha própria vida, que está sendo consumida por essa hiperconectividade e excesso de informação? Quais as dicas vocês dariam para mim como discípulo de Cristo? O que eu devo fazer diante disso? Eu acredito que, em primeiro lugar, é reconhecer o problema, né? Se eu não reconhecer que isso está me afetando de algum modo, ou que pode me afetar, não vou querer mudar. Então, reconhecer o excesso de informação, reconhecer que excesso de informação não é sabedoria, né? Muita informação tem gerado, sim, confusão. Algumas pessoas que às vezes eu aconselho aí da chácara, aqui, essa é uma pergunta que eu tenho feito, né? Quanto tempo você gasta com a rede social diariamente? Que horas você começa a usar? Que horas você para de usar? Eu vejo que a irritabilidade das pessoas, o cansaço, está muito relacionado a isso, a essa sobrecarga mental. Então, acho que reconhecer é uma coisa importante.
E eu acho que é aprender a colocar limites, né? A colocar limites no uso do tempo, no início, como o Hugo colocou, né? Que horas eu vou começar a olhar, momentos do dia sem olhar, talvez não levar mais o celular para a mesa, deixar o celular de lado, para voltar até aquele tempo de investir em pessoas, né? Acho que uma coisa importante também talvez seja silenciar vozes, diminuir a quantidade de pessoas que você segue, porque senão o algoritmo fica te enviando cada vez mais coisas para você ver, né? Então, poxa, quem são pessoas que realmente estão me influenciando para o bem? Tá bom, essas daqui eu quero ouvir o que elas têm a dizer hoje, o que elas estão dispostas a me ensinar, né? Mas esse consumo passivo, né? Consumir por consumir, eu acho que é uma coisa importante, né? Desligar da minha vida. Por que eu estou seguindo essa página? Por que eu estou seguindo essa? Por que ela está agregando à minha vida? Somente cansaço, porque eu não consigo alcançar o corpo dela, somente estresse, porque eu não consigo criar os meus filhos como ele cria, porque eu não consigo fazer as viagens. Então, por que eu vou continuar seguindo essa pessoa, né? Então, acho que criar ter a coragem, talvez, de selecionar melhor quem são as pessoas que eu vou ver e os horários que eu vou usar, né? Acho que talvez praticar o jejum também, né, digital, em alguns momentos, em alguns dias da semana. Olha, hoje eu não vou olhar o celular, hoje eu não vou nem assistir filme, hoje eu vou jogar um jogo de tabuleiro, hoje eu vou ler um livro, hoje eu vou dormir, eu vou pescar com os meus filhos. Eu tenho tentado fazer isso, mas é desafiador, porque eu consigo impor isso para eles. Mas aí eu não consigo praticar, porque a hora que eu vejo, eu peguei o celular, porque vai que alguém da igreja ou do seminário precisasse de mim. Então, é nesse sentido que eu tenho sido cobrado pela minha esposa e exortado sabiamente por ela. Olha, você também precisa praticar o que você está exigindo das crianças, né? Então, acho que talvez essas são algumas dicas que eu tenho tentado, e eu confesso, algumas eu tenho conseguido, outras eu preciso melhorar, praticar e colocar na minha vida, assim. E você, Hugo? Olha, eu acho que primeiro é o reconhecimento. Ontem a gente falou sobre guardar o coração, né? E guardar o coração envolve os olhos, envolve as palavras, envolve o caminho, as decisões que nós tomamos, né? E uma pergunta que as crianças elas não têm essa noção, mas, por exemplo, lá em casa, fala assim, agora está na hora de desligar a TV. Eles não conseguem desligar a TV. E aí eu paro na frente deles e eu falo assim, quem manda em quem aqui? Vocês precisam ter noção. Porque... E o que eles respondem? Eles não respondem. Daí eu falo assim, desliga a TV, você que manda nela, né? Porque assim, se nós como adultos, e eu fizesse essa pergunta para mim ou para qualquer outra pessoa, quem manda em quem? Eu consigo desligar o celular? Porque às vezes o nosso pensamento é assim, vou ficar só 5 minutos. Mas quando a gente viu, já foi 1 hora. Não, o celular tá mandando em mim. Então eu acho que esse diagnóstico é importante. Segundo, o que eu faria, e eu tenho procurado fazer em casa e pessoalmente, é criar uma rotina. Então, e rotinas elas criam hábitos. Então, por exemplo, lá em casa a gente diz assim, só 2 dias na semana à noite vocês vão assistir filme. O que a gente vai fazer nos outros dias da semana? Tem grupo pequeno. Os outros dias, ou a gente vai jogar tabuleiro, ou vocês vão criar alguma coisa para brincar, ter o ócio criativo. E várias vezes, assim, eles começam a brincar entre eles, ou brigar entre eles, né? Que faz parte. E uma coisa que pessoalmente eu faço é assim, deu tal horário, eu desligo o Wi-Fi do meu celular e eu vou ler um livro. Por quê? Porque isso gera um hábito, eu vou ler um capítulo de um livro, gera um hábito e eu estou instruindo a minha mente. Então eu tirei o hábito do celular à noite para ter coisas boas para cultivar, né? Ou até mesmo conversar com a Tamara, ter um tempo juntos e por aí vai. São todas as vezes que eu acerto? Não. Mas é uma regra que eu acho que assim, quando a gente coloca uma regra na família, colabora pro todo. Né? Enquanto vocês falavam, me veio o verso que Paulo escreve à igreja de Coríntios, lá no primeira carta, capítulo 6, verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, existem 2 princípios aqui que a gente pode aplicar a essa questão, né? A primeira é se convém. Eu posso
maratonar uma série? Posso, mas convém? Exato. Eu posso ficar no Instagram por horas da minha vida? Eu posso, mas convém, né? E o segundo princípio é o do domínio. O que você falou, quem domina quem? Paulo diz, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu posso, diante de uma série interessante, dizer, por hoje chega. Ou eu posso, diante das redes sociais, dizer, essa semana eu não vou entrar nas redes sociais, e eu consigo fazer isso, porque quando você perde o domínio, você já criou um problema para esse princípio bíblico aqui. Né? Agora, a experiência do Hugo diante dos filhos, eu até perguntei, porque ele falou para os filhos, quem é que manda aqui? E eu queria saber a resposta para saber se os filhos disseram, você, papai, ou eles disseram, nós mandamos aqui, saia da frente da TV, né? Porque vocês ontem resgataram o livro de Provérbios, que começa dizendo que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Eu achei interessante, deixa eu pegar nas minhas anotações aqui, vocês fizeram menção de como o temor ao longo da vida se transforma em amor, né? Assim como uma ordem para a criança que doeu para ela naquele momento, mas quando ela compreende, e vocês citaram até o filme Perdido na Montanha com um exemplo disso, que o menino não dava ouvidos à palavra do pai, porque ele talvez não temia o pai, mas mais tarde ele percebe como as palavras do pai eram válidas. Então, eu achei interessante essa fala, que o temor, ao longo da vida, se transforma em amor, ou base para o amor, para o reconhecimento que o pai e a mãe cuidou. Aí eu queria colocar vocês numa fria, dizendo, vocês poderiam contar para a gente alguma experiência vivida por vocês, na história de vocês, na relação com os seus pais, que ilustrassem isso? Algo que lá no passado remoto de vocês gerou temor aos pais, à mãe ou ao pai. Mas passado os anos, vocês olham para trás e hoje vocês têm amor aos pais de vocês por eles terem exercido a autoridade que deveriam. Desculpa colocá-los nessa fria. Vamos lá. Eu me lembro de algumas situações, eu acho que talvez a mais nítida delas é sobre algumas companhias, né? Cresci em Serra Negra, então a gente podia, naquela época, viver para a rua ainda, né? Estava sempre ali um quarteirão da minha casa tinha uma praça municipal, então a gente passava um bom tempo ali, brincando, jogando bola. Mas minha mãe, a maioria das mães, também não deixavam ficar o dia inteiro lá, sabe? Deixavam andar muito perto de alguns garotos que eu gostava, que eu admirava, e queria ser muito amigo deles. Eles sempre ficaram as minhas amizades com as pessoas. Eu confesso que dava muita raiva. Eu brigava, eu chorava, eu não entendi o porquê, mas eu tinha medo deles. Então, olha, você não vai sair com eles, você não vai andar com eles. E o meu medo do meu pai era maior do que o desejo de desobedecê-lo, né? E eu acho que com o tempo, já ali no início da adolescência, eu comecei a entender por que ele não queria que eu andasse com algumas pessoas. Vivendo o destino daquelas pessoas, os caminhos que aqueles rapazes estavam vivendo para a vida deles, alguns deles já até morreram. Morreram, inclusive, no início da minha juventude, por overdose, por drogas. E eu olhei e falei, poxa, agora entendi. Eu fiz sentido porque eles não me queriam andando com aquelas pessoas. E quando a gente é criança, a gente quer entender o porquê, né? Por quê? Por quê? E a resposta que eles davam é por que não? Talvez se eles tivessem explicado um pouquinho, facilitaria, mas eu acho que eu não entenderia, né? O fato deles não serem boas companhias. E com o tempo, eu vi que, poxa, realmente eles estavam me protegendo, né? Então,
passei a observar mais as minhas companhias, quando eu comecei a decidir por mim mesmo quem seriam as minhas companhias, muito com base em critérios que foram me ensinados por eles. Então, eu acho que essa questão assim de amizade foi algo que me marcou muito assim na minha adolescência. Eles não estavam sendo chatos comigo, como eu achava, eles estavam me protegendo, né? E isso gerou gratidão no meu coração. E você, Hugo? Eu apanhei bastante, viu? Adiantou? Então, acho que sim. Eu acho isso muito interessante. No começo, a gente tem o temor. E muitas vezes a gente não entende o porquê das coisas. E de fato, dependendo da idade, ou a gente não tenha... Mesmo que os pais expliquem o porquê, a gente não vai entender o porquê. Não é a hora de explicar o porquê. Ou é a gente realmente obedecer porque é o correto a ser feito. Tiveram inúmeras experiências de amizades que meus pais não deixavam eu ter amizade, ou depois na igreja eu era muito bagunceiro, então aí eles vinham, corrigiam, talvez assim, hoje eu olho para trás e eu falo, o que eu aprendi a amar e a respeitar é a disciplina dos meus pais, e que eles me ensinaram a ter a disciplina, sempre a falar a verdade, né? É um valor fundamental para uma sociedade, inclusive hiperconectada, com cada um que tem a sua verdade. A questão do trabalho, né? Eles sempre ensinaram, ensinaram e na época dos estudos, não, era o meu trabalho estudar, né? Então, trabalhar é um valor que hoje eu olho para trás e falo assim, tudo que eles me deram foi por amor. E eles me ensinaram isso, com o exemplo deles, e ora tendo que ser severos, né, e temê-los, sem entender. Eu lembro também questões em áreas, por exemplo, área moral. Eu não entendia, mas tinha a época do... Não sei, o Paulo vai lembrar, não sei se o Ricardo vai lembrar. Do El Chan. Olha o exemplo que eu vou dar. Os meus colegas, e assim, eu morava em Americana. E Americana era a segunda maior festa do peão do Brasil. E os meus colegas todos iam na festa do peão. E eu não fazia noção do que era a festa do peão, e eu não fazia noção do que era El Chan. E os meus colegas escreviam cartas e queriam mandar pro pessoal. E caiu na minha vez de mandar. E meus pais falaram não. E eu lembro de eu ter ficado tão bravo, porque assim, como que eu vou falar não, que meus pais não deixaram escrever pros meus amigos? E eles não deixaram mandar. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, cara, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Mas eles estavam me protegendo. Então, eu sou muito grato a Deus, né? Pelas cintadas que eu levei, pelas chineladas, as perdas de privilégio, porque eles estavam cuidando de mim. Eles estavam formando meu coração. E eu não tinha noção nenhuma do mundo no qual eu estava vivendo. Né? Então... E tem um ditado que diz que os filhos... restauram a relação dos pais com os avós, né? Porque às vezes a gente só vai compreender o porquê os nossos pais fizeram o que fizeram quando nós somos pais. E quando nós temos filhos e nós os amamos e por isso nós colocamos limites. Então, alguns dos limites que os meus pais colocaram na minha vida, eu só fui entender depois que eu me tornei pai e vivi a experiência que eles viveram. Né? Agora, um verso que na exposição de provérbios que vocês fizeram foi muito marcante, é o verso de Provérbios 4, verso 23, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida depende de você guardar o seu coração. E dentro do contexto da exposição de vocês, o que significa guardar o coração? Porque esse verso é chave. Toda a minha vida depende de uma coisa, de eu guardar o meu coração. Eu queria perguntar para vocês o que é guardar o coração
E uma segunda pergunta, como guardar o meu coração? Pode ir lá, Paulo. Legal. Como nós vimos, né, a própria Escritura, ela nos mostra que na leitura, na sabedoria bíblica, o coração é a fonte do ser humano, né? É a fonte de quem eu sou. Sou eu em essência, né? Então, a Escritura, ela aponta para nós o coração como a fonte das nossas emoções, mas muito mais do que isso, né? A fonte dos nossos pensamentos, a fonte das nossas decisões. Tudo que eu sou, tudo que eu acredito, tudo que eu sinto, tudo que eu desejo, nasce do que a Bíblia chama de coração, o eu interior, né? Por isso, então, nesse sentido, o pai, em Provérbios, ele clama para o filho, o coração do filho, meu filho, me dá o seu coração, meu filho, me ouve de coração, mas ele traz essa lembrança, né? Acima de tudo que eu te falar, o mais importante é guarda o teu coração. E aí, a gente entende que guardar o coração envolve proteger o coração, proteger aquilo que é mais importante, né? Se o meu coração está sendo disputado pela cultura, se o meu coração ele pode me levar a decidir coisas contrárias a Deus ou a pensar em coisas que serão ruins para mim, para aqueles que estão à minha volta, se eu sou formado por dentro e o que está dentro é que desemboca no que eu faço, no como eu me comporto do lado de fora, então proteja aquilo que importa, né? Guarde o coração. Eu entendo que guardar o coração não é esconder o coração, colocar numa caixinha e não pensar mais ou não sentir mais nada, não é isso. Mas é aprender a filtrar, né? A filtrar, a identificar aquilo que está à minha volta, as vozes que eu estou ouvindo, aquilo que os meus olhos estão contemplando, as pessoas com as quais eu estou caminhando. Então, eu entendo que guardar o coração envolve identificar os valores tóxicos, pecaminosos, ruins e bons. Então, eu estou o tempo inteiro sendo bombardeado por informações, quer pela rede social, quer por pessoas que estão à minha volta. Mesmo em silêncio, eu estou pensando em algo, eu estou sentindo algo. Então, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando, aquele desejo que eu tenho de fugir com a minha esposa, largar tudo, ele brota de um sentimento ou de uma crença que eu estou nutrindo no meu coração. Talvez a crença de que se eu ignorar todos os problemas, nenhum novo problema virá sobre a minha vida, né? Então, por isso, as minhas decisões equivocadas, os pensamentos e os desejos, se eles brotam do coração, eu preciso aprender a olhar para o coração como a fonte da minha vida, né? O problema, eu conversava semana passada com um casal e eles expondo as dificuldades deles, eu lembrei lá de Tiago, né, que fala exatamente a mesma coisa. De onde procedem as guerras que há entre vocês? De onde procedem as brigas dos casais? Eles vêm do coração, dos desejos errados do coração. Você está desejando alguma coisa que não deveria desejar, crendo em alguma coisa que não deveria estar crendo, né? Então, nesse sentido, eu entendo que guardar o coração envolve observar aquilo que está, ou que eu estou trazendo para dentro e assimilando como verdade ou como vontade, que não deveria estar ali. E, nesse sentido, aprender a substituir crenças erradas, desejos errados, pelos valores do reino, pelos valores do rei. Eu colocaria, o que eu destacaria, é que eu percebo hoje que as pessoas elas têm muita falta de conhecimento da sua consciência e de reflexão daquilo que elas próprias estão pensando, sentindo, desejando. Então, assim, aconselhando algumas pessoas, eu pergunto para elas, mas o que você está sentindo? E muitas não conseguem definir. Mas o que você acredita? E muitas delas não conseguem definir. Muita baixa consciência do que está acontecendo dentro de si mesmo. Há muita confusão. Então, eu acho que assim, por exemplo, você tem uma tentação, seja no impulso sexual, seja no impulso de comprar alguma coisa, as pessoas não percebem. De repente, se torna algo normal. A questão de guardar o coração é ter consciência dos desejos, dos sentimentos, das paixões que existem dentro de mim e admitir. Né? E então reorientar pela palavra. Ontem eu dei o exemplo assim, existem seriados que a gente assiste, a gente não reflete, mas eles estão mexendo com crenças nossas. Então, sim. Por exemplo, aquele seriado que
ficou super famoso, A Casa de Papel. Todo mundo acredita que alguém que é corrupto e que é ladrão tá errado. Uhum. Mas de repente você se vê torcendo pelo ladrão. O Mike Gorin falava o seguinte, olha, quando é a arte, você entra na arte, se diverte com ela, mas depois você volta pro mundo da realidade, que é o mundo de Deus. Então, ok, me diverti com aquele seriado, mas a reflexão que eu preciso fazer é o que isso está querendo mexer com a minha crença. E eu não posso valorizar nem validar, em hipótese alguma, a mentira, a corrupção, a desonestidade, a transparência, falta de transparência. E eu preciso entender que tudo ao meu redor, de alguma forma, está tentando seduzir o meu coração. E eu não posso. Então, eu diria que a gente precisa resgatar a consciência dos nossos pensamentos, das nossas paixões, dos nossos desejos, dos nossos planos, e ter reflexões a partir daquilo que está dentro da gente. E aí, como que eu guardo? Eu preciso ser orientado pela palavra. Então, ok, eu estou sentindo raiva do fulano e eu não estou lidando com isso. Agora eu vou lidar com isso. O que a palavra do meu verdadeiro pai me orienta acerca dessa raiva? O que eu preciso fazer acerca disso? Eu estou em crise conjugal. Ok, eu preciso admitir que eu estou eu estou sendo orgulhoso. Eu não estou ouvindo o outro. Eu preciso admitir isso. O que a palavra de Deus diz acerca do meu verdadeiro pai é que eu devo guardar o meu coração e lidar da forma correta com isso. Né? Qual a relação que vocês veem entre esse verso de Provérbios mostrando a importância de nós guardarmos o nosso coração com a fala de Jesus quando ele diz: aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro? Qual a relação que vocês veem entre essas duas falas? Sim, total. Inclusive eu tinha pensado em citar esse texto, mas quando a gente prepara um sermão, o maior desafio é filtrar a quantidade de informação que a gente vai colocar lá dentro, né? Senão mas para mim é excesso de informação nas pessoas, né? É isso aí. Mas eu não consigo ajudar na assimilação. Eu acho que assim, tem total é a mesma verdade. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Porque o nosso coração, ele é movido por aquilo que a gente ama. Os nossos valores, as nossas crenças, as nossas decisões. Então, se eu amo a Deus, eu temo a Deus, eu o respeito, eu dou ouvidos ao que ele diz, porque o nosso coração é movido pelo que nós amamos. Eu acordo todo dia e eu sou movido pelo aquilo que eu amo. Eu penso naquilo que eu amo, eu desejo aquilo que eu amo. Né? Agostinho dizia isso. Né? Então, e é aquilo que eu tenho de maior tesouro para mim. Então é o que Jesus está falando. O que é o seu tesouro é aquilo que você ama. E você ama o seu tesouro. E é o que o provérbio está falando. Você precisa guardar o seu coração, porque dele depende a sua vida. Se o seu coração não estiver protegido e amando aquilo que é o correto, toda a sua vida, todo o rio que flui do seu coração, ele vai ser contaminado. Talvez a fala de Jesus, ela oferece para nós uma pergunta diagnóstico, né? Quando Jesus diz, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro, a pergunta é, qual é o meu tesouro hoje? O que eu atribuo valor a ponto de eu estar disposto a romper com a minha esposa ou com o meu marido por causa daquilo? Ou romper com um princípio bíblico por causa daquilo? Aonde está o seu tesouro, aí está o teu coração. Então, o que hoje para mim é tesouro? Né? E o tesouro nos controla. Exato. Então, eu sempre digo que é muito bonito a gente dizer que as nossas prioridades na vida são essas, Deus, a nossa esposa e o nosso filho, os nossos filhos. Agora, a grande questão é com que eu gasto tempo. Porque eu gasto tempo com o meu tesouro. Então, a fala de Jesus, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração, gera uma pergunta diagnóstico. Aí, Provérbios, como vocês trouxeram para nós, gera a prevenção.
como cuidar do meu coração, porque dele depende toda a minha vida, para que ele não esteja conectado às coisas erradas, para que ele não esteja conectado ao tesouro que não é o tesouro de Deus. Né? E aí, Paulo, você fez uma rápida menção sobre um livro, Coração Dinâmico. Eu não li esse livro, mas eu fiquei curioso em ouvir um pouco mais de você. Como esse livro pode, se é que ele trata disso, nos ajudar nessa prática do guardar o coração, porque disso depende toda a nossa existência. Uhum, sim. Acho que essa é a tese do livro, né? Nos ensinar a guardar o coração. A proposta do Jeremy Pierre, o autor, né, que é um doutor nessa área de teologia e aconselhamento, essa é uma obra que a gente tem usado aqui no seminário como leitura obrigatória para os alunos hoje na graduação, porque ela foi escrita, em primeiro lugar, para trazer esse conceito bíblico do que é o coração à luz da Escritura, né? Justamente tratando Provérbios 4 e tratando essa proposta do tesouro que Jesus nos ensina, né? O nosso coração está ali. Então, a construção do livro toda, ela está em cima de mostrar que o coração ele não é só a emoção, a fonte das emoções, mas justamente o coração, ele é extremamente complexo, porque no coração eu tomo decisões, no coração eu penso, no coração, o coração me motiva a agir, né? E a tese dele é que essas coisas, elas funcionam de modo contínuo e interligadas. Então, por exemplo, eu estou triste. Por que eu estou triste? Eu estou triste, porque a tristeza, ela flui do coração, ela flui do interior. Ok, mas eu estou triste porque talvez eu estivesse desejando algo que eu não conquistei e acreditando em algo. Eu preciso daquilo para me fazer feliz. Então, essas três coisas, elas estão o tempo todo acontecendo no nosso coração. Eu sou capaz de amar alguém e sentir raiva dessa pessoa ao mesmo tempo. Acho que a minha esposa, ela passa por isso comigo boa parte do dia. Ela me ama, mas ela tem raiva de mim. Então, o nosso coração, apesar de ele ser simples, ele é extremamente complexo. Por isso que uma pessoa, ou melhor, duas pessoas, elas podem viver a mesma situação e reagir de modo diferente, pensar de modo diferente sobre aquela situação. Essa é a construção do livro. Ele tenta explicar o que é o coração, como o coração funciona, e a partir da compreensão de como o coração funciona, ou seja, pensando, sentindo e decidindo, eu consigo estar, então, agora apto a observar melhor o meu coração e o coração daquela pessoa que eu estou tentando ajudar a cuidar, seja o meu filho, o meu cônjuge ou alguém que eu estou aconselhando. O livro ele é construído para ajudar pastores, sim, conselheiros, mas líderes leigos, né? Pessoas que querem aprender a ajudar o próprio filho a guardar o coração. Eu não consigo esconder o coração do meu filho e guardar numa caixa, mas eu posso observar comportamentos, eu posso ajudá-lo, às vezes, até a construir pensamentos. Olha, filho, isso que a sua reação está demonstrando a crença em algo. A sua reação está demonstrando que você está desejando algo. E assim a gente consegue ajudar as pessoas a fazer a leitura do próprio coração, como o Hugo colocou. Nós perdemos a compreensão de quem nós somos por dentro, né? Então, a proposta do livro é tentar nos ajudar a construir de modo simples e fácil quem eu sou por dentro e por que eu faço o que eu faço. Eu faço o que eu faço porque eu desejo algo, porque eu creio algo, porque eu estou sentindo algo, né? E é interessante isso, porque esse processo nos mantém distante de qualquer tipo de legalismo, porque às vezes o nosso olhar ele está no externo, no comportamento. E essa reflexão que nós estamos fazendo sobre guardar o coração nos leva a questionar por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Porque isso vem do coração, vem de valores do coração, vem de crenças, de pensamentos e sentimentos que me levam a agir da forma
equivocada. E às vezes, quando nós lutamos com o comportamento, isso é muito cruel, é muito difícil de eu abrir mão daquele comportamento. Mas quando nós compreendemos o que está por detrás daquele comportamento, ou seja, o que vai no nosso coração, o valor que nós estamos atribuindo, a maneira como nós estamos concebendo a vida, ao que nós estamos atribuindo valor, né? Aquilo é um processo de dentro para fora. Ou seja, nós estamos falando, o legalismo é uma transformação de fora para dentro, o que torna impossível. Provérbios nos convida a uma transformação de dentro para fora. Guarda o coração, porque disso depende toda a sua vida. Né? Agora, no mesmo texto que vocês mencionaram, esse texto precioso de Provérbios 4, no entorno dele, vocês fizeram menção, fala sobre guardar as palavras e guardar os olhos. Né? Ou seja, é para guardar o coração, mas as palavras afetam o meu coração e o olhar afeta o meu coração. Os ouvidos e os pés também. Então, explica isso para a gente, como essa questão do ouvir, do falar, do ver, do andar, afeta o coração. Então, o que a gente tem que fazer diante de tudo isso? Ontem, pregando, né, a questão do ouvido, eu acho que assim, a pergunta é a quem eu tenho ouvido. E Provérbios, ele o tempo todo, o pai está dizendo, filho, ouça as minhas palavras, ouça a minha instrução, ouça a instrução da sua mãe, né? São palavras de vida, para que tudo te vá bem. E aí vem um diagnóstico, né? A quem eu estou ouvindo? A sabedoria ou a insensatez? A sabedoria ou a insensatez. Mas e Provérbios, ele é muito prático. Provérbios não vai falar assim, olha, você está ouvindo alguém na Netflix, você está ouvindo... Não, já pressupõe-se que tudo ao seu redor está tentando te convencer de alguma coisa. Quem está formatando o teu coração? Exato. A sabedoria ou a insensatez? É isso. A quem você dá ouvidos. A questão das palavras, né? Fique longe dos seus lábios a maldade, né? Afaste da sua boca as palavras perversas, porque sai de dentro do coração, sai da nossa boca o que está lá dentro. E eu preciso ter noção das minhas palavras, de que guardar a minha boca também é guardar o meu coração. Mas aí, Hugo, existe sim uma dimensão. Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Exato. Então, as minhas palavras, elas refletem o meu coração. Mas Jesus também disse que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai. Isso, para mim, traz uma dimensão intrigante, porque o que eu escuto, o que entra pelos meus ouvidos pode contaminar o meu coração. O que entra pelos meus olhos pode contaminar o meu coração. Mas o que contamina o meu coração é o que eu falo. Não é intrigante isso? É intrigante. Porque ouvir e ver é receber conteúdo. Mas a Bíblia vai falar que faz mal ao meu coração, contamina o meu coração, as palavras que eu uso. Aí eu sou o agente danificador do meu coração. Eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: palavras constroem mundos. Eu acho que não só o mundo do qual nós verbalizamos, mas para as outras pessoas também. E a gente passa, de alguma forma, hoje a neurociência vai falar disso, né? Que a gente passa a moldar, a partir das nossas palavras, o mundo que a gente vive, aquilo que a gente crê, né? E o ambiente, né? Ontem, falando a questão, a crise conjugal. Às vezes eu falo não que de fato mas eu quero maltratar o outro, eu quero ofender o outro, né? A maneira como nós falamos com o nosso filho. Além de eu dizer aquelas palavras que são erradas, fruto de um coração enganoso, eu ainda estou criando um universo dentro do meu casamento, dentro do meu lar, que é prejudicial.
E isso vai voltar para mim. O meu cônjuge, de alguma forma, vai voltar para mim. O relacionamento com os meus filhos, de alguma forma, vai voltar para mim. E vai se retroalimentando. Então, e aí, Paulo? Eu costumo enxergar aqui esses versículos, né, em torno de Provérbios 4, 23, como um meio de me ajudar a fazer uma leitura do meu coração. É muito subjetivo, né? O seu coração está contaminado com isso. Não sei, é difícil eu afirmar, porque eu não sou Deus para ler o coração de ninguém, nem o meu próprio coração. Então, eu vejo que o que Salomão está tentando mostrar aqui é meio que a construção de um diagnóstico. Como é que eu posso proteger o meu coração? Primeiro, toma cuidado com o que você ouve. Toma cuidado com o que você vê. Observe o que você está falando. Observe as pessoas com quem você está caminhando. Porque isso tudo revela o que você está colocando para dentro, e não apenas o que você está colocando para dentro, mas como o Ricardo trouxe, o que eu estou processando daquilo que eu estou colocando para dentro a ponto de externalizar, através das minhas palavras e das minhas companhias. Isso está revelando valores que eu estou acreditando, crenças que eu estou absorvendo, desejos que eu estou nutrindo. Então, nesse sentido, eu olho para esses 4 conceitos que a gente trouxe, baseados em Provérbios 4, né? Guarde os seus ouvidos, guarde as suas palavras, guarde os seus olhos, guarde os seus pés, como um meio para eu conseguir ter uma noçãozinha, pelo menos, talvez perto da verdade, do que eu estou trazendo para o meu coração. Olha, eu acredito que o seu coração corre perigo, porque você está ouvindo pessoas que estão te contaminando, você está assistindo demais coisas ou olhando demais para algo que é imoral ou que está te fazendo mal, né? Desejando demais o consumismo, sendo dominado por isso. Então, através desses 4 pilares, tanto o que eu estou trazendo para dentro, quanto como eu estou reagindo a isso, eu consigo chegar a um diagnóstico talvez um pouco mais preciso de como está o meu próprio coração, o coração do meu filho, o coração daquela pessoa a quem eu estou aconselhando, né? Para, obviamente, não cair no legalismo, mas para eu conseguir fazer uma leitura talvez mais bíblica, né? De quem eu sou e do que eu estou trazendo para mim. Eu só queria fechar esse ponto para a gente encerrar o podcast, justificando a minha ênfase na questão do falar, porque para mim, como eu disse, o ouvir, o enxergar, o andar, são mecanismos externos que contaminam o meu coração. Então eu preciso tomar cuidado com o que eu vejo, com o que eu escuto, por onde eu ando. Agora, essa questão que a Bíblia enfatiza sobre o cuidado no meu falar, me parece que a verbalização abre no meu coração possibilidades que antes eu não tinha. Então, é interessante como hoje, eu, por exemplo, talvez a minha criação familiar foi uma criação onde eu nunca tive espaço no ambiente familiar para palavrões, para usar palavras de baixo calão, como dizem, né? Então, assim, esse não é um problema que me pega. Mas, às vezes, eu percebo entre jovens pregadores, jovens pastores, eles trabalham com uma outra perspectiva nisso. Alguns deles levam palavrões para o púlpito, achando que não tem problema nenhum. Ou, quando eles estão entre eles, eles conversam, fazendo uso de determinadas palavras, sendo irreverentes para com determinadas coisas, e eles acham que isso não é problema. E, biblicamente, para mim, é um problema. É um problema. Quando você faz uso de determinadas palavras, quando você faz uso das tuas palavras para descrever coisas que não devem ser sequer mencionadas, segundo a palavra, você contamina o seu coração. Então, se o ouvir, o falar e o andar são elementos externos que podem contaminar o meu coração, o meu falar, o meu verbalizar contamina o meu coração. Retroalimentando, né? Retroalimenta. O falar, eu diria, é tanto um diagnóstico do que o meu coração está cheio, como é também um elemento dinâmico que contamina o meu coração.
Daí a Tiago dizendo quão importante é nós conseguirmos dominar a própria língua, né? Porque eu concordo com o Hugo, palavras constroem mundo. Quando eu verbalizo algumas coisas, eu começo a induzir o meu coração a determinados caminhos. Mas vamos terminar. Mas, Ricardo, desculpa. Oi. Só contribuindo com isso que você colocou, o livro, né, O Coração Dinâmico na Vida Diária, é interessante porque o autor ele coloca isso, né? Depois de ele explicar como o coração funciona, ele trabalha um pouquinho sobre quais são as fontes de influência do coração. E ele diz que tanto para o bem quanto para o mal, o nosso coração, né, as nossas crenças, as nossas vontades e as nossas emoções, eles são influenciados por Deus, o Criador. Eles podem ser influenciados por outros, eles podem ser influenciados pela cultura e eles podem se auto-influenciar através, justamente, de convicções que eu nutro e alimento, das palavras que eu vou fazendo e elas vão me contaminando, né, me retroalimentando. Eu estava trabalhando esse ponto e eu me lembrei, né, que ele levanta isso também, em termos de como eu mesmo posso me influenciar, tanto para o eu decido que é isso que eu quero, eu vou levar Deus a sério nessa área, eu vou mudar. Eu tenho essa capacidade, pela graça de Deus, obviamente, como eu também tenho a capacidade de me contaminar a mim mesmo e continuar vivendo naquela bolha de sofrimento e tristeza e assim por diante. Legal, mas nós terminamos agora, nesse último final de semana, essa série Direção em Tempos de Confusão. E a minha pergunta para vocês seria, ao terminar essa série, Direção em Tempos de Confusão, o que fica para vocês dessa série? Qual foi o ponto alto dessa série no sentido, se vocês tivessem que tirar uma lição para suas vidas dessa série, qual seria essa lição? Fiquem à vontade. Para mim, é o resgate das Escrituras como palavra de Deus que traz ordem ao caos, direção em tempos de confusão. Eu acho que a gente bateu na tecla ao longo de toda essa série que como a palavra de Deus, seja em qual gênero literário for, no Pentateuco, na lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, ela sempre traz direção. E se eu quero viver no mundo de Deus, do jeito de Deus, para a glória de Deus, eu preciso urgentemente resgatar a leitura das Escrituras. Legal. E você, Paulo? Sim. Para mim, eu vejo como a Bíblia ela é relevante e atual, porque ela é eterna. Então, nesse sentido, o valor da Escritura, obviamente que através, né, da aplicação do Espírito Santo nas nossas vidas, mas mesmo para aquele que não teme a Deus, se ele seguir os princípios da palavra de Deus, ainda assim a vida dele vai ser melhor, né? Então, quanto a palavra de Deus, como o colocou, não importa o gênero literário, a época que foi escrita, o público-alvo, ela continua sendo palavra eterna do Deus eterno que me guia no tempo da adversidade, da confusão, mas também no tempo da paz. Então, nesse sentido, eu acho que o que fica é a importância da continuidade, da leitura, da meditação e da prática da palavra de Deus, para que eu consiga encontrar a verdadeira sabedoria para um mundo cheio de confusão e caos. Legal. E fica aí a dica para vocês, possivelmente no ano que vem, 2026, nós vamos fazer a segunda temporada dessa série, né? Que a gente parou nos livros poéticos, nós temos que explorar ainda os livros proféticos, profetas maiores, profetas menores, os evangelhos, a história em Atos dos Apóstolos, as epístolas do Novo Testamento, e nós queremos levar também para esses outros livros da Bíblia esse enfoque, como a confusão se instala aonde não existe a voz de Deus, mas quando a voz de Deus entra no caos, o caos se dissipa e a ordem é restabelecida. Então, nós precisamos resgatar, como disse o Hugo, a prática simples da leitura e da meditação da palavra de Deus para as nossas vidas. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado, Paulo. Obrigado você que nos acompanha. E apenas
relembrando você que faz parte da nossa comunidade, que na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós teremos um encontro muito especial, o Encontro da Gratidão, momento em que nós reunimos toda a nossa comunidade lá no Chácara Hall, para um tempo de agradecimento a Deus, agradecimento àqueles que nos serviram ao longo do ano, no contexto da comunidade, e aqueles que abençoaram as nossas vidas de alguma forma. Foram instrumentos de Deus para nos abençoar ao longo do ano de 2025. E no domingo nós voltaremos a nos reunir nos nossos campos para um momento muito especial, marcado, na verdade, por duas situações muito especiais. A primeira, o batismo de novos membros da nossa comunidade, e o segundo, vamos participar da mesa do Senhor, do partir do pão, do beber do cálice. Vai ser a nossa última ceia do ano de 2025. Então, esteja conosco nessas duas situações, na próxima quinta-feira e no próximo domingo. E o nosso podcast entra em recesso. Por isso, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até 2026.